Bom, você ouviu aí no comentário de Luiz Geraldo Maza perspectivas para o segundo turno da eleição presidencial. Segundo turno que promete, claro, uma boa disputa e a polarização da população brasileira em alta. Bom, esse é o tema da coluna de hoje de Van CBN, com o doutor em Psicologia Clínica e da Saúde, Paulo César Porto Martins. Doutor Paulo César, muito bom dia, é um prazer tê-lo aqui na CBN. Bom dia, Lucia, bom dia aos nossos ouvintes. Professor Paulo César, hoje o assunto então é esse, né? Conflito, confronto e tolerância. E essa é uma tendência, né? Como eu disse, de termos ainda mais acirrados os conflitos por conta da política, os confrontos, né, de ideologia, de ideias. Infelizmente, às vezes nós temos visto aí confrontos até mesmo físicos e a intolerância por parte de muita gente que consegue respeitar algumas escolhas das pessoas próximas, principalmente, mas parece que em alguns quesitos, como na política, é difícil, né, respeitar. A pessoa parte, às vezes, para a ignorância, a gente ouve falar de casos de parentes que deixam de se falar por conta disso, né, por terem opiniões divergentes acerca de política ou de candidatos, né, como no caso agora a presidência da República nestas eleições. É um comportamento previsível para um momento como esse, de divisão por conta da política? Ele é previsível, mas ele deve ser evitado. A polaridade e o que eu poderia chamar de um excesso de identificação, ele pode gerar sim o que nós podemos colocar como um excesso de confronto e não necessariamente o conflito. Nós podemos dizer que o conflito ele existe e ele é necessário. É saudável? O conflito ele é saudável. O conflito, Luciano, por exemplo, é quando nós temos uma divergência de ideia. Por exemplo, você se identifica mais com o candidato A e eu me identifico com o candidato B. Você me explica as razões de você se identificar com o candidato, eu argumento e nós trocamos ideias e de repente eu aprendo com você. Porque eu tenho uma postura de escutar. Eu não tento te anular. E você também fala, puxa, Paulo, você me contou um ponto do candidato que você escolhe que eu não tinha percebido. Você também tem uma postura de escuta e de acolher o outro lado. O que é diferente do confronto. Vamos pensar aqui, o que é o confronto? O confronto é quando a pessoa tem uma identificação tão grande por um dos lados. E essa identificação ela vai para um nível de crença. Nós falamos um pouco de crença quando nós falamos de mindset. E a crença ela vai ali para uma questão de paixão, a paixão cega. A paixão ela não é necessariamente algo ruim, mas quando é uma paixão por algo, né, por exemplo, um lado político ou por uma questão às vezes até de religião, algo que me cega, que faz com que eu tente anular o outro, aí é ruim. Porque quando eu tento anular o outro, eu posso ir para uma questão de desrespeito. Eu desrespeito a opinião do outro. Aí é quando eu vou chegar para o Luciano e falar assim, Luciano, você está errado. E eu nem escuto o teu argumento. Eu tento destruí-lo. Eu tento anular o outro. E isso a gente está vendo acontecer, Luciano, num nível tão forte que isso está chegando até na clínica. Olha que situação absurda no meu ponto de vista. Eu estou vendo pessoas que estão chegando com sofrimento por causa da polaridade política. Eu estou vendo filhos brigando com pais, pais que estão brigando com seus filhos, mães que não estão sabendo mais lidar com os conflitos e com as brigas entre filhos, filhas dentro das suas casas, por causa de uma polaridade política. Vamos pensar, será que vale a pena eu ter tantas brigas, tantos estresse dentro de uma casa por causa da polaridade política? Será que eu não posso ter, em vez de confronto, um conflito? Puxa, eu entendo que o outro tem uma outra opinião, mas será que eu não posso simplesmente escutar? E puxa, eu posso não concordar, mas será que eu não devo respeitar o outro lado? Será que vale a pena eu desrespeitar? Eu acho que a gente tem que começar a refletir. Porque a polaridade, a gente vê que ela começa muitas vezes num lado político, mas a gente vê esse mesmo comportamento, às vezes, com uma questão de escolha da sua identidade sexual. Às vezes a gente vê por uma questão do time de futebol.
O outro pode achar que o outro time é melhor, eu posso até fazer uma brincadeira, eu posso fazer alguma coisa, mas eu não preciso agredi-lo, eu não preciso ofendê-lo, eu não preciso desse confronto que vai até para uma questão de agressão física. E essa polaridade que a gente vê na política, a gente vê pelas escolhas de identidade sexual, a gente vê por uma questão do futebol, às vezes, a gente está vendo tanta agressão, tanta tentativa de anular o outro, que isso preocupa. Né? E de novo, Luciano, para que tanta intolerância? E me parece que as pessoas estão vendo assim sempre por uma polaridade extrema. Nossa, se o meu candidato não ganhar, vai virar uma desgraça porque vai para esse lado. E o outro não, mas se o meu não ganhar, vai virar o país, vai virar uma desgraça porque vai para o outro lado. Pessoal, o Brasil vai sobreviver independente de quem ganhar. Né? Eu acho que isso é importante. E de novo, será que compensa destruir amizades, destruir laços familiares? As pessoas se prejudicam às vezes no ambiente de trabalho, se prejudicam dentro do ambiente familiar por causa de ideologia política? E hoje isso que você citou de se prejudicar é muito comum, porque as pessoas têm acesso às redes sociais e ali, por elas, podem se expressar, né? E muita gente tem se expressado até demais com relação a assuntos políticos, né? E talvez poderiam evitar esse tipo de situação de desconforto, né, dentro do ambiente de trabalho. Consequentemente, esse excesso de exposição pode acarretar mais conflito, mais confronto. Com certeza. E mesmo de repente, se alguém se expõe, né? Às vezes alguém olha, alguém coloca uma postagem, controle, não vá lá e faça um comentário, né? Às vezes a pessoa fala, nossa, olha que absurdo que colocaram isso do meu candidato. A pessoa fica tentada a comentar, eu preciso comentar. Não vai lá, evite o confronto. Quem sabe dá um alerta, puxa, não faça esse comentário desrespeitoso, vamos ter mais tolerância. Eu acho que nós precisamos aproveitar esse momento de polaridade para pensarmos no Brasil. O que o Brasil precisa, independente de quem ganhar, é pessoas pensando no bem do país. Independente de quem ganhar, nós vamos precisar uma reconstrução de um país. Independente de quem ganhar, principalmente estados, não é o caso do estado do Paraná, mas tem também estados que estão numa polaridade, vão precisar repensar o estado como um todo. Porque o país como um todo vai continuar. Independente da polaridade. Senão vai ficar aquele sentimento, não, meu candidato não venceu, eu não vou aceitar, eu vou lutar, eu vou boicotar o outro. Mas se eu boicotar o outro, quem vai perder é o país. E nós não vimos, isso não é novidade, né? Nos últimos anos nós temos visto muito isso. As pessoas passam 4 anos torcendo contra o governo que está administrando o país, né, e achando, como você mesmo citou, todas as formas possíveis para tentar boicotar qualquer tipo de ação. Ou seja, se você está agindo dessa forma contra o candidato A do partido A ou o candidato do partido B que esteja no poder, você está jogando contra o seu país. Está jogando contra o seu país. E agora eu volto, né, para a parte da psicologia. Porque quando eu tenho esse sentimento de raiva, esse sentimento de confronto, de tentar anular o outro, isso também me gera um desgaste. As pessoas dizem assim, não, mas eu tenho raiva, eu tenho que ir lá anular o outro. Paulo, mas eu me sinto bem agredindo o outro. Você pode até ter essa percepção que você está se sentindo bem, eu estou agredindo o outro, estou me vingando. Mas saiba que isso também te intoxica. É mais ou menos a analogia de maneira grotesca assim, quando você está intoxicando o outro, quando você está agredindo o outro, você também está se agredindo. Não tem como eu estar bem fazendo mal ao outro, porque eu estou me contaminando, eu estou dentro dessa energia psíquica negativa e isso não vai me fazer bem. Não tem como eu estar bem estando envolto dessa energia negativa. Então você tem que estar pensando assim, puxa, eu tenho que me afastar desses sentimentos negativos. Eu não posso estar encoberto, eu não posso estar envolto dessa raiva, dessa querer ficar nessa perseguição ao outros. Tem que, puxa, vou tentar não ficar só agredindo o outro. Eu vou tentar, puxa, vou pensar que o meu candidato perdeu, vou tentar pensar no meio do meu país. Não estou falando para, de repente, vou agora amar o outro candidato. Não. Não vai. Eu posso ter o meu posicionamento político, eu posso ser contrário ao outro, mas eu não preciso agredir.
Eu acho que o respeito ao outro também é respeitar a si mesmo. Agora imagina, será que vale a pena você passar 4 anos, né? Vai que o seu candidato, um dos dois aí que estão à disputa do segundo turno, não vença as eleições, né? Aí o candidato contrário vença. Vale a pena você ficar 4 anos postando e repostando memes, notícias e ataques a esse candidato? Deixa o combate para quem tiver na Assembleia, no Congresso Nacional, né, para oposição a esse candidato, que faça o embate dentro das casas de leis. Você não precisa fazer isso, você só se desgasta. Gaste a sua energia, já que falamos de energia, né, professor, outras coisas. Porque, Luciano, aqui nós estamos falando de uma dimensão psíquica, psicológica. O que acontece muitas vezes, Luciano? Nós temos lá o pessoal das campanhas, não estamos falando necessariamente aqui do candidato A ou candidato B, mas nós vemos, né, como também já aconteceu, e nós sabemos vários exemplos, às vezes um candidato agride o outro numa campanha e na outra eles estão numa mesma coligação, porque isso faz parte do jogo. E às vezes nós, candidatos, a gente fica imbuído, nós nos intoxicamos com aquele sentimento. E os próprios candidatos, não, isso faz parte da estratégia de marketing. Então o que eu falo para as pessoas? Não se intoxique com essa emoção. Deixe que esse jogo, não falar mal do outro candidato, expor o lado negativo, isso o pessoal da campanha de marketing vai fazer. Não fique você impregnado dessa energia negativa e fazendo mal para o seu dia a dia. Tem pessoas que ficam lá nervosas, têm insônia, têm ataque de gastrite, e que nem eu falei, vão prejudicar o relacionamento na sua família. Sabe o que eu vejo, Luciano? Isso eu já encontrei na minha prática na clínica. Pessoas que dizem assim, Paulo, sabe o que me desgastou? Sabe por que eu estou sofrendo? Porque eu marco o aniversário do meu filho pequeno, estava tudo lindo, maravilhoso, que a gente preparou uma festa, e de repente no começo da festa começou uma discussão política e estragou todo o aniversário, e meu filho pequeno sai chorando porque não teve aniversário. E aí, valeu a pena? Será que vale a pena? Você estragar toda uma festa, a criança estraga o seu aniversário, uma mãe arrasada por causa de uma discussão política? Será que vale a pena fazer isso? E a discussão de política, ela faz parte, né, do ser humano, da vida em sociedade. Ela é fundamental discutir, falar de política, né? Nós somos seres políticos, mas a discussão com argumentação, não com ignorância e falta de respeito, que é a falta de argumento. Exatamente. Mas mais conflito, o conflito assim, puxa, você tem esse argumento, mas vamos olhar esse outro lado, será que não pode ser isso? Conversar numa boa, dando uma risada. Assim como a gente às vezes tem aquela conversa de futebol, até tirar o sarro um do outro, mas no final dar um abraço, dar uma risada. Vamos voltar a ser um povo alegre, cortês, sem aquela raiva, sem aquele sentimento ruim. Isso sim é saudável. E muitas vezes a gente entende, puxa, eu não tinha percebido, sabe que eu acho que é isso mesmo? E aí um muda o voto, outro muda o voto, e aí a gente vai entendendo, enxergando outras particularidades, e um aprende com o outro, Luciano, porque no confronto ambos os lados estão cegos. Prestem atenção, eu não falei nomes de candidato, porque aqui a gente tem que enxergar que quando se tem o confronto, todos estão cegos. Quando eu tenho uma paixão por um candidato ou por uma ideia, porque o confronto ele existe quando eu tenho um lado político, quando eu tenho uma ideologia, seja ela qual for, eu me cego. E a cegueira por uma paixão, ela é sempre ruim. Inclusive quando eu estou muito apaixonado, Luciano. Tem pessoas que sofrem até pela paixão quando eu estou apaixonado por alguém. Sim. A paixão ela também leva ao sofrimento. A paixão ela nos cega. Então tomem cuidado com isso. Se eu estou muito apaixonado por uma ideia política, ou qualquer ideia que seja que me leva ao confronto, eu tenho que anular o outro, que eu não posso ver a ideia do outro, tome cuidado. Gere uma reflexão. E se você não quiser concordar com nenhum ponto da argumentação do outro, você tem esse direito, mas você tem o dever de respeitar. A opinião do outro. Não agrida o outro. Nada justifica uma agressão. Vamos manter o respeito, a civilidade e principalmente não agrida a você mesmo. E lembre-se, quando eu agrido o outro, eu também estou me agredindo. E você não merece se agredir. Eu sempre falo aqui, Luciano, todas as pessoas têm direito a ser felizes, a ser saudáveis. Então vamos nos cuidar. E eu tenho mais um recado, Luciano, foi muito bacana. Na coluna da semana passada, eu falei para o pessoal que quisesse mandar dúvidas e sugestões e surgiram lá várias dúvidas, eu estou respondendo o pessoal. Quem quiser, pode mandar perguntas, tem algumas pessoas que estão mandando algumas questões pessoais, eu tenho respondido. Então quem quiser, manda lá, @paulocpmar, lá no Instagram, e eu estou respondendo.
Como as pessoas, eu esqueci de falar, não sei se as pessoas querem que eu traga aqui para falar na rádio, então se vocês quiserem que eu traga a dúvida para compartilhar a dúvida aqui na rádio, só coloquem nessa observação que eu trago aqui. Como as pessoas, né, trouxeram coisas mais pessoais, eu estou respondendo de maneira privativa, mas se quiserem também trazer sugestões para a gente discutir aqui ao vivo, também vai ser bem bacana. Ou trazerem aqui, né? Mandar aqui para o WhatsApp da rádio, qualquer, Luciano. 99165-2170. Você que gosta de sentar aí no divã da CBN e ouvir aqui o Paulo César Porto Martins toda quarta-feira, tem algum assunto que você gostaria de ouvir aqui na CBN, né? De ter esse assunto em discussão, pode mandar a sua sugestão. 99165-2170. E sobre o assunto de hoje, tolerância política, temos participação, viu, doutor? Maravilha. Olha, na opinião aqui do nosso ouvinte Bruno, ele diz o seguinte: religião e política tem tudo a ver hoje em dia. Infelizmente tem pessoas que são fanáticas sobre o assunto, né? O que nós vínhamos falando aqui na coluna. E aí o nosso ouvinte Alfredo Neto diz o seguinte: verdade, amigos, respeito em primeiro lugar e devemos orar para o próximo presidente, fazer um bom governo, porque nós todos e o Brasil precisamos disso. Brigas e discórdias levam todos para o abismo. Tá aí, então. Concordo. Eu acho que assim, orar cada um da sua forma, da sua maneira, desejando o bem. Eu acho que isso é importante. Quem tem a sua religião, vamos pedir, né, o melhor para o Brasil. Quem também não tem sua religião, que faça, né, faça o seu pensamento positivo. Eu acho que isso que importa. Cada um a sua maneira, menos agressão. E, de novo, não agredir o outro é não se agredir. Eu acho que esse é o recado. Tá aí, tá dado o recado. Professor Paulo César Porto Martins, até quarta que vem. Até quarta que vem, um forte abraço a todos. 9h53.